Eu creio que você está com seu coração alegre nesta manhã, porque você está na casa do papai. Amém? E eu quero que você que trouxe sua Bíblia, ou você que está aí com seu telefone, se quiser abrir comigo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, e o versículo 18. Hoje, a minha ministração, nós vamos conversar aqui hoje sobre em tudo dai graças. Amém? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Escute bem o que eu vou falar aqui nesta manhã. Em primeiro lugar, eu recebi do Senhor. Amém? Essa palavra, ela é poderosa. Ela é poderosa para sacudir você. Ela é poderosa para trazer transformação em você. Quando você entende que você precisa se alinhar com Deus. Quando você entende que quando você renuncia a algo, quando você deixa algo para trás, quando você compreende que Deus está te dando um direcionamento e você segue aquele direcionamento, algo pode mudar na sua vida. Você pode ser impactado por Deus quando você entende isso que eu vou falar nesta manhã. Amém? E então, hoje o mouse não está funcionando, porque eu não trouxe o meu, mas amém, glória a Deus. Então, esse aqui não está funcionando, mas tudo bem. Obrigada, meu querido. Então, gente, eu gostaria da sua atenção hoje, porque eu tenho um recado de Deus para você. Eu tenho um recado de Deus para o seu coração. Então, hoje nós vamos falar sobre em tudo dai graças. Você pode repetir comigo? Em tudo dai graças. Pode ser um pouquinho mais forte? Em tudo dai graças. Ser agradecido quando nós temos vontade de chorar é difícil. Muitas vezes nós passamos pelas tempestades, pelo vento forte, como nós cantamos aqui nesta manhã. E entenda você que quando eu estou falando em tudo dai graças, eu não estou querendo dizer que você deve negar a sua tristeza, que você deve negar o seu momento difícil. Não, não é disso que eu estou falando. Então, por isso eu preciso da sua atenção aqui hoje, amém? Quando nós falamos em tudo dai graças, nós vamos ler também em Filipenses 4, 12 e 13. Nós vamos entender que no mundo nós teremos aflições. A Bíblia diz isso. Jesus disse isso. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, tem um versículo na Bíblia também, que eu acho... Vamos ler aqui, ó, Filipenses 4,12. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluias. Então, meus irmãos, peraí, acho que não está funcionando também não. Tá bom, amém. Eu continuo puxando aqui, tá? Tudo bem. Quem disse isso? Quem disse isso foi Paulo. O apóstolo Paulo. O mesmo que disse assim, em tudo dai graças. E quando nós vamos ler sobre o apóstolo Paulo, nós vemos que ele tinha autoridade para dizer isso. O apóstolo Paulo, ele foi chicoteado, maltratado, humilhado, passou diversas tribulações, diversas aflições, tempestades literal e não literal, né? E agora, após ser chicoteado, após ser maltratado, quando eles prendem Paulo e Silas, colocam Paulo e Silas na prisão, Paulo e Silas começam ali a reclamar. É isso? Por isso que eu vou precisar da sua atenção hoje. Não. Eles começam o quê? À meia-noite? A cantar.
a cantar. Sabe por quê? Porque eles entenderam um princípio bíblico que eu quero te ensinar aqui hoje. Em tudo dai graças. E então, Paulo e Silas começam a cantar com o corpo ferido, porque eles tinham sido maltratados, chicoteados, com o corpo ferido. A Bíblia diz que suas mãos e os seus pés estavam presos. E agora eles começam a cantar. E um tremor de terra acontece. E eles são livres daquela prisão. Aleluias! Glória a Deus! E olha que coisa linda! Agora, gente, dar graças em tudo não é somente ter um sentimento de gratidão, mas é sim um estilo de vida. É viver um novo estilo de vida. Nesse versículo, em 1 Tessalonicenses 5,18, Paulo está nos ensinando um princípio que deve ser levado muito a sério. Porque não é só nesse versículo, em toda a Bíblia nos ensina a mesma coisa. Nós devemos ser gratos em tudo, nós devemos ter um coração grato. E esse versículo, ele é um forte fundamento da vida cristã. Em todas as circunstâncias, diz o versículo. Em tudo dai graças, em todas as circunstâncias. Gente, em todas as circunstâncias não é por todas as circunstâncias. É isso que eu quero fazer você entender nesta manhã. A Gisele quer dizer então que se aquela pessoa que está com uma doença grave, descobriu ali um problema muito sério e agora ela tem que começar a dar graças pela doença? Não. Por um tempo eu não havia entendido isso, eu achava que era. Que mesmo ela deveria dar graças pela doença. Não, gente, não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que em meio àquela situação, em meio àquele tempo que ela está passando, aquela doença que ela está sendo ali provada, naquele tempo ela ainda assim deve achar o que ela deve dar graças. Ela ainda está viva, ela ainda está respirando, ela tem esperança, ela tem um Deus que cuida dela. Então dar graças em todas as circunstâncias não é por todas as circunstâncias, porque se fosse assim, eu deveria dar graças pelo pecado então também. Se fosse por tudo, graças a Deus pequei. Não, gente, não é isso. Amém? Amém? É em todas as circunstâncias. Pequei, caí, mas eu posso me levantar. Eu tenho um Deus, eu tenho um Jesus que morreu na cruz pelos meus pecados, já pagou o preço e me deu o direito de ser livre. Aleluias! Apesar das situações difíceis que passamos, nós fomos alcançados pela salvação em Cristo Jesus. Gisele, nunca mais esqueça o mouse. Gisele, nunca mais esqueça o mouse. Gente, a sua salvação já foi garantida. Só isso deveria ser o suficiente para você viver uma vida onde em tudo você dá graças. A sua vida não está limitada aqui. Ele vai voltar, ele te prometeu. Ele vai voltar. Você não entendeu, ele vai voltar. E ele te prometeu nada mais, nada menos do que a salvação eterna. Eterna. A nossa vida aqui, ela passa como um sopro. Passou. Então nós não devemos condicionar as nossas emoções e os nossos sentimentos a dias bonitos e felizes. Eu vou dar graças a Deus, que dia lindo, sol brilhante no céu, a temperatura ali, 22 graus do lado de fora, né? Porque perfeito hoje o dia. Não, tá caindo uma chuva, uma tempestade, graças a Deus, eu tenho um teto para morar. Graças a Deus eu estou protegido. O Senhor me guarda, o Senhor, Ele sempre me guardou. Aleluias. Então quando alguma coisa sai dos trilhos, ou quando vem as tempestades, a gente começa a reclamar. E a reclamação é o contrário da gratidão. Porque quem está grato não fica reclamando. Quem está grato começa a agradecer no meio da tempestade.
Quando foi na terça-feira de manhã, para vocês verem como o ser humano, né, já nasce com essa tendência. Terça-feira de manhã eu acordei o Lucas para ir para a escola. Falei, amor, vamos acordar para ir para a escola. Aí ele acordou com aquele sono assim. Eu não quero a terça-feira, eu quero só o sábado e o domingo. Aí eu, né, já cheia dessa instrução que eu estava recebendo do Senhor em tudo, dai graças, aproveitei para dar aquela lição, né? Falei, filho, Deus criou a segunda, a terça, a quarta, a quinta. Em tudo nós devemos dar graças. Hoje é um dia lindo para se viver. Vamos agradecer pelo dia, não vamos reclamar. E assim, gente, aconteceu com o povo de Israel no Egito. Deus estava cuidando daquele povo. No deserto não havia alimento, a não ser pela provisão de Deus. De dia caía ali o maná, o pão do céu. Caía também carne, não só pão, mas eles tinham carne também. Deus provendo todos os dias. E aí, quando eles chegaram na terra de Canaã, o maná não cessou automaticamente. Deus disse, agora vocês vão plantar. Vocês vão pegar a semente e vão plantar. Vocês vão suprir, vocês vão colher o seu próprio alimento. E ali Deus deu tempo para eles, para que aquele alimento crescesse, para que aquele alimento estivesse próprio para consumo. E então, quando eles já tinham condições de fazer com as próprias mãos o seu próprio alimento preparar, vai cessar agora o maná. Porque Deus, Ele está na sua vida quando você precisa. As sandálias cresciam nos pés. As roupas não se desfaziam no corpo. Vejam a provisão de Deus. E ainda assim aquele povo achava motivo para reclamar. A cada tribulação, uma chuva de murmuração. Misericórdia. Mesmo Deus provendo tudo, a gente olha para o Velho Testamento e a gente diz, impossível esse povo não ser agradecido. Mas e quando a gente olha para a nossa vida? Nós estamos murmurando, segunda-feira, não aguento, tem que trabalhar. Ao invés de, eu tenho um trabalho, eu tenho para onde ir, eu tenho recursos, eu tenho provisão. Aleluias, aleluias, glórias ao Senhor. Deus está cuidando de tudo. Já ouviu aquele hino assim? Deus vai na frente cuidando de tudo, abrindo as portas, derrubando os muros. Acho que é só eu, né? Não, tem alguém ali da minha idade que conhece. Porque aqui só o tamanho que é pequeno, gente. Eu conheço das antigas, né? Então esse hino, ele mostra o quanto Deus, ele vai cuidando do povo de Israel. E é assim, Deus, ele está na nossa frente. Você vai caminhando, se você não olhar pelos olhos da fé, você não vai enxergar. Mas se você olhar pelos olhos da fé, você vai ver. Deus vai na frente cuidando de tudo, abrindo as portas, derrubando os muros, abrindo as portas que fechadas estão. É mesmo assim. Aí eu vou te falar que Ele cuida de ti. Deus está cuidando, Ele está zelando por você. Em 1 Tessalonicenses, ainda no capítulo 5, todo esse capítulo, nós temos ali outros versículos, como por exemplo do 16 ao 21, onde Paulo expõe outros pontos que nos ajudam a gerar gratidão a Deus. E ele fala ali de modo imperativo. Foi colocado aí, regozijai-vos sempre. Tem versão que diz, alegrai-vos sempre. Orem continuamente. São ordens. São ordens. Não apaguem o Espírito Santo. Afastem-se do mal. E aí ele diz, em tudo dai
graças. Aleluias. Glórias ao Senhor. Então isso são ordenanças bíblicas. Não são conselhos aqui, tá? Porque tem hora que Paulo dá conselho. A gente precisa entender. Tem hora que é conselho, mas tem hora que é ordem. É porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Aleluias. Glórias ao Senhor. Gente, não estou falando que é fácil dar graças em tudo. Não. Às vezes é muito difícil. Às vezes é muito difícil a gente enxergar as circunstâncias e começar a imaginar aquilo tudo diferente. Tudo sendo resolvido, né? Não é fácil. Mas se nós desenvolvemos um sentimento de gratidão, nós vamos entender que Deus, Ele não nos abandona. Ele cuida de cada detalhe. Então, nós precisamos arrancar essa tristeza do nosso peito. Nós precisamos tirar. Gente, semana passada, eu estava com o coração tão triste que eu falei para o Décio, eu não tenho condições de pregar no próximo domingo. Meu coração está triste. E eu ia para a oração, eu fui para a oração. Eu dobrei meu joelho no meu quarto, orei e falei, Deus, eu preciso que o Senhor arranque essa tristeza do meu peito. E então, na segunda-feira, bastou uma frase que Deus me disse. Não precisou de mais nada. Porque quando Deus fala com você, basta uma frase. Não é assim? E eu ali de manhã orando, o Senhor virou para mim e falou, Gisele, em tudo dai graças. Gente, foi como se tivesse tirado com a mão. Eu falei, gente, que incrível. Que incrível. Por que eu estou triste? Não tem motivo para estar triste. Em tudo dai graças. E falei, quer saber de uma coisa? Que aprendi com a Joyce Meyer, que às vezes você tem que conversar com Satanás. Sai fora de mim, tristeza. Sai, Satanás, porque eu vou começar a dar graças em tudo. E aí eu comecei a praticar em tudo dar graças. Tenho certeza que o meu marido percebeu. Foi uma mudança assim. Eu falei, eu vou pregar domingo. E eu vou pregar em tudo dar graças. E eu comecei a estudar. E foi uma das semanas mais alegres da minha vida essa semana. Foi uma alegria muito grande que Deus colocou no meu coração. Porque Ele me ensinou, mesmo em meio à tristeza. Eu prego aqui que a tristeza tem que saltar de alegria diante de Jesus. E eu falei isso para Ele. Falei, Senhor, eu prego lá, a tristeza tem que saltar de alegria. Então vem sobre a minha vida. E Ele virou para mim e disse, em tudo dai graças. Oh, alabaxarabarabás. Se você, meu irmão, está com depressão, se você está abatido, não estou falando para você negar a sua tristeza. Eu só estou falando para você que tem um estilo de vida diferente. Tem algo que Deus pode mexer com você no profundo. E é quando você começa a agradecer pelo que Ele te deu. É quando você tira o seu olhar do problema. É quando você tira o seu olhar dos sentimentos ruins e coloca o olhar nele. Oh, aleluias. Olha, eu vou falar para vocês alguns motivos pelo qual você deve ter um estilo de vida de em tudo dar graças. Tá bom? Você tá atenta aí? Um dos motivos, ele diminui a ansiedade. O seu estilo de vida, se você sair daqui hoje e falar, agora eu vou adotar um estilo de vida. Eu entendi isso segunda-feira. E a minha semana foi diferente. E eu agora vou adotar, é um estilo de vida. Em tudo dai graça, já viu? Até o final vocês vão entender. No final tem uma surpresa para vocês nessa ministração. Então fica atenta aí, hein? Não perde essa que eu vou lançar aqui não. Então, gente, o que acontece? Se você sair dessas portas aqui, decidido, que eu vou viver esse estilo de vida, em tudo dai graças. A partir de hoje, tudo que aconteceu eu vou falar graças a Deus. Graças a Deus, em tudo dai graças. Aleluias. A sua ansiedade vai diminuir. Eu tenho certeza. A sua ansiedade vai diminuir. Olha lá se ela não vai zerar, né? Porque todos nós temos um pouquinho de ansiedade.
Tem pessoas que têm um grau mais elevado. Mas a gente precisa colocar os nossos pés de manhã no chão e decidir. Eu vou viver um estilo de vida diferente. Eu não vou reclamar. Eu não vou viver ansioso. E a segunda coisa que eu quero falar para você, que esse estilo de vida vai te ajudar, é o desapego do medo. Por que o desapego do medo? Porque a sua confiança que Deus está no controle vai ser tão grande que você não vai ter medo, meu irmão. Você não vai ter medo do amanhã. Você não vai ter medo do que vai acontecer com a sua família. Você não vai ter medo das guerras. Você não vai ter medo dos vírus. Porque você sabe que Ele está no controle. E Ele prometeu te proteger. E eu disse ontem, olha para trás. Vê se Deus te abandonou alguma vez na sua vida. Aqui na nossa reunião dos voluntários, Ele nunca nos abandonou. Ele está no controle. Aleluias. Então, a gratidão nos ajuda a manter uma perspectiva de esperança, mesmo quando os dias são difíceis. E aí, eu gosto muito de falar como nós honramos a Deus. Uma das formas de honrar a Deus é reconhecer a soberania dEle, o senhorio dEle nas nossas vidas. Certo? Outra forma de honrar a Deus é quando nós ofertamos na casa do Senhor. Porque é uma ordenância dEle, ofertar, dizimar. Não é um conselho, é uma ordenância. Não é se eu quero ou se eu não quero. É se eu quero ou se eu não quero as bênçãos dEle na minha vida. É se eu quero ou se eu não quero obedecer. Essa é a questão. Porque é uma ordenância. Em tudo dai graças também é uma ordenância. Você decide obedecer ou não. Amém? E aí, honrar, agradecer a Deus em tudo dar graças é uma forma de honrar o Senhor. Esse estilo de vida também é uma forma de honrar ao Senhor. Aleluias! É uma prática espiritual, é uma atitude. Você precisa tomar uma atitude. É uma decisão da vontade, é um livre-arbítrio. Você pode decidir não seguir essa ordem. Não é conselho? Acabei de falar? Perdão aí os erros, gente. É uma ordem. Você fala, não, Gisele, olha, impossível para mim dar graças em tudo? Não, você está pedindo demais. Bom, a escolha é sua. Você tem livre-arbítrio. Mas uma coisa eu peço a você, não se esqueça de que o sacrifício maior Ele já fez pela sua vida. Ele foi humilhado. Ele foi maltratado. Ele sofreu morte de cruz. Ele suou sangue. Mas Ele não murmurou. Ele não reclamou. Em tudo Ele deu graças. Ele nos deu o primeiro exemplo para seguirmos. Aleluias. Na sexta-feira eu saí de carro para ir num GC. Estava chovendo de noite, glória a Deus, aleluias. E aí lá no meio do caminho voltei para casa. Vai escutando aí. Cheguei em casa, abri a porta, bem em silêncio. Entrei. Cheguei lá no meu quarto, meu marido estava sentado na cama lendo um livro. Eu olhei para ele, ele olhou para mim com os olhos arregalados. E eu falei para ele assim, amor, repete comigo. Aí ele disse, repete comigo. Em tudo, ele disse, em tudo, dai graças, dai graças. Eu bati o carro. Aí ele já não podia brigar comigo, né? Em tudo dai graças, a estratégia, gente. Em tudo dai graça. Ele não brigou não, glória a Deus. Em tudo dai graça, eu tô viva, amor. Olha, eu tô viva. O carro deu só uns arranhãozinhos, amassadinho. Foi um acidente que poderia, se não fosse a mão de Deus mais uma vez ali naquele carro, poderia ter sido bem feio. Bem feio. E o erro foi meu. Perdão, Senhor. Mas o Senhor me livrou ainda assim, porque Ele cuida dos seus. Não significa que Ele vai cuidar de você só quando você não erra. Não, Ele cuida mesmo quando você erra. Eu vim aqui para te dizer isso. Ele não vai te abandonar porque você errou.
Ele não vai te amar menos porque você errou. E eu tenho uma notícia para te dar: Deus não vai te amar mais amanhã do que Ele ama hoje. Não tem o que você faça para aumentar o amor de Deus. Ah, Gisele, se eu começar em tudo dar graças, eu vou aumentar o amor de Deus por mim? Não, porque Ele já te ama demais. Ele já te ama tudo. Ele não te ama meio, Ele te ama tudo. Ah, então por que eu devo dar graças em tudo? Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Porque você quer obedecer àquele que te ama. Aleluias. Você quer obedecer àquele que trabalha por você. Aquele que intercede por você. Aquele que não se cansa e nem se fadiga. Aleluias. Aleluias. Eu vou convidar você para olhar para dentro de você nesta manhã e pensar um pouquinho. Em quais áreas da minha vida eu estou tendo dificuldade de ser grato? Aonde está sendo as minhas lutas maiores, que eu não estou conseguindo ser grata? Analise aí e comece a trabalhar isso em você. É um desafio, irmãos. Mas se você praticar, você vai ver que mais profunda vai ser a sua gratidão. Mais profundo vai ser o seu amor por Ele. Aleluias. Aleluias. E tem mais. A sua atitude de gratidão, a sua atitude do em tudo dai graças, vai impactar pessoas. Vai testemunhar do amor dele. E muitos testemunhos virão. Muitos testemunhos virão. E de repente o seu marido vai falar assim: Deus, o que o Senhor fez com a minha esposa? E a sua esposa vai virar e vai dizer: Deus, o que o Senhor fez com o meu marido? Que homem é esse? Oh, aleluias. O seu amigo vai dizer: meu Deus, o meu amigo era um chato. Agora ele é tão bom, ele só sabe agradecer, ele é feliz. Aleluias. O ambiente à sua volta vai começar a mudar. Você vai atrair amizades. Porque, gente, uma pessoa que só vive reclamando, ela não consegue atrair amizades. Não tem como. Então, passe a ter um estilo de vida de gratidão. Comece a falar na sua mesa. Comece a incentivar os seus filhos. Comece a, no final do dia, ter pensamentos de gratidão. Deus, pelo que eu devo ser grato hoje? E agora eu quero fazer a pergunta: mas o que é dar graças? Amém? O que é dar graças? Ele está falando tanto sobre dar graças, mas afinal, o que é dar graças? Dar graças é um reconhecimento de um favor imerecido, de uma dádiva recebida. Você recebeu uma dádiva. Então, quando você é grato, você reconhece, você está reconhecendo que você recebeu uma dádiva. No hebraico significa misericórdia, favor, afeição e beleza. Em tudo devemos dar graças. Por quê? Olha, gente, não precisava ser uma ordem, precisava? Não precisava. É uma dádiva que você recebe de Deus só de estar vivo hoje. Só de ter o ar para respirar, que você não paga nada por ele. Já deveria ser o suficiente. Mas não foi suficiente. Por isso Deus deu uma ordem: em tudo dai graças. Porque Ele já conhecia o coração do ser humano. Não é natural. O natural é reclamar. Porque a nossa carne milita contra o nosso espírito. O nosso espírito quer as coisas de Deus, mas a nossa carne está constantemente indo de contra. Ela quer constantemente o nosso próprio bem, que o mundo gire ao nosso redor. Aleluias. Mas Deus já enviou o seu próprio Filho. Deus nos amou de tal maneira que Ele deu uma graça para você tão preciosa, que é o perdão dos pecados. Eu acho até interessante, porque o Tiago Brunet, ele sempre fala sobre isso, que ele pesquisou muitas religiões. Ele leu sobre muitas religiões e ele chegou a uma conclusão: que a única religião que prometia perdão dos pecados era o cristianismo.
Porque Jesus foi o único. Que você pode ir lá na tumba de Maomé, vai estar escrito lá: jaz os restos mortais. Você pode ir na tumba de Buda, vai estar lá: jaz os restos mortais. Mas quando você vai na tumba de Jesus, está escrito: Ele não está aqui porque ressuscitou. Aleluias. Ele chamou, Deus chamou de tal maneira que deu seu único filho. A graça já foi dada. A graça é uma dádiva. Oh, aleluias. Você não tem motivo para ter desânimo. Você não tem motivo para ter medo. Você não tem motivo para ter tristeza. Você não tem motivo para ser um incrédulo. Não. Não. Oh, aleluias. Glória a Deus. Somente aquele que crê que Deus está no controle de tudo, que Deus está cuidando de cada detalhe na sua vida, vai conseguir demonstrar gratidão em tudo. Aleluias. Glória a Deus. Seja grato em tudo, meu irmão. Não só a Deus, seja grato aos seus familiares. Seja grato aos seus amigos. Demonstre gratidão. Às vezes o seu amigo faz lá por você um ano, te ajudando, te abençoando, pisa na bola uma vez, você já está triste com ele. Isso é do ser humano, isso é nosso. É nosso, a gente fica triste mesmo. E a gente precisa lutar contra isso. Veja as coisas boas no seu marido, por exemplo, que é tão difícil, né? Mas veja. Olha, seja grato. Como eu posso ser grata ao meu marido? Pensa lá, o que ele gosta de comer? Vou preparar o jantar maravilhoso para o meu marido. Vou contar aqui para vocês. O meu gosta de pastel. Então eu faço pastel assado, frito, de massa cozida, de massa crua. Invento tudo quando é pastel para agradar ele. Aleluias. E você, marido, leva uma flor para sua mulher. Ah, Gisele, mas eu não gosto de flor. Aí você tem que falar pro seu marido que você não gosta de flor. Porque eu gosto de flor, vou puxar sardinha pro meu lado, né? Então, marido, dai flor para suas esposas. Não está escrito na Bíblia, mas diz a Gisele, não o Senhor. Amém. Dá uma flor para ela, gente, não custa nada. Leva uma flor para ela. Pega lá um cacto, não tem problema. Ela vai ficar tão feliz. Tão feliz que ela vai dizer: o cacto é tão compacto, mas ele dá lugar para as flores também, né? Sabia que o cacto também dá flor? É só você ter paciência e não perder a esperança que ele vai dar uma flor. Aleluias. Então, gente, olha, a gratidão é uma forma de honra. Se você é grato, você está honrando aquela pessoa que você está sendo grata com ela. A gratidão também é comunhão. Quando você é grato, você gera comunhão. E gerar comunhão numa comunidade como essa, né? A Dinamene, por exemplo, todo mundo gosta da Dinamene, né? Porque ela vem com uma xícara de café. Você quer um café? Você está com fome? Você quer comer? Você quer um pão, né? Então, gente, isso é porque ela reconhece a gratidão. E aí todo mundo quer ser grato também. Todo mundo... Ai, a Dinamene, né? Nossa, glória a Deus pela vila da Dinamene. Um café. Ah, você quer que as pessoas sejam gratas com você? Ofereça um café. Né? Ofereça uma água. Reconheça o que as pessoas fazem por você. Não fique só reclamando, só olhando os pontos negativos. Porque pontos negativos vai ter mesmo, gente. Todos nós somos imperfeitos. Então, o reconhecimento que nós precisamos uns dos outros vai nos gerar gratidão. Nós precisamos... eu estava escutando essa semana sobre gratidão. E aí eu ouvi uma pregação que dizia assim... Um rapaz, o pastor contando, o rapaz virou para mim e falou assim: eu não preciso de ninguém. Aí ele falou: ah, é? Você não precisa de ninguém? Não preciso de ninguém. Eu gosto de viver sozinho. Tá. E quando você levanta de manhã, que você vai beber o café, quem plantou o café? Quem colocou o pó lá para você beber?
Quando você vai comer um pão, foi você mesmo que plantou o trigo e fabricou o pão para você comer? Foi mais ou menos assim que ele estava contando. A roupa que você veste, alguém costurou, sabia? O sabonete que você toma banho, alguém precisou fabricar esse sabonete. Você não precisa de ninguém. Nós precisamos uns dos outros e devemos ser gratos. Aleluias. E aí, quando você vira para alguém e diz obrigado, obrigado. Presta atenção nisso aqui que eu estou dizendo para você, eu já estou terminando. Quando você diz obrigado, no português, é um sentimento de dívida. Obrigado. Alguém faz algo para você, você diz obrigado. É um sentimento de dívida. Mas quando o hispano diz gracias, é diferente. É um sentimento de gratidão. Gratidão. Escute isso. A palavra obrigado tem origem no verbo latino obrigar, que significa responsabilizar ou dever. Ou seja, eu me obrigo a você. A palavra obrigado surgiu como uma forma reduzida da expressão obrigado à vossa mercê, que era uma forma arcaica de se obrigar a retribuir um favor. Então, quando você diz obrigado, você está dizendo eu me obrigo a você. Entenderam? Pega isso que eu vou falar aqui, olha. E quando alguém responde assim, de nada, eu não entendia o porquê do de nada. De nada. Sabe o que quer dizer de nada? Alguém está dizendo de modo nenhum. De modo nenhum. Vem do latim, rei Natan. Quando você fala de modo nenhum, você está querendo dizer para quem falou obrigado com você. Ou seja, eu viro para você, eu me obrigo a você. E você responde, não, você não precisa me obrigar a mim. De nada. Que isso? Não precisa. Não precisa falar obrigado comigo. Mas graças é diferente. Não se assuste quando eu começar agora, a partir de hoje, falar graças. Sabe por quê? Graças. Eu digo, eu reconheço que você está me dando uma dádiva. Vem do latim, a palavra graças é derivada do latim gratus, que significa agradecido ou grato. Gratia é outra palavra que também tem origem em gratus, que significa graça, bênção ou dádiva. Gente, graças. Graças você fez algo por mim? Graças. Eu recebi de você uma dádiva. Eu estou agradecido. Eu estou agradecido. Nós devemos ser assim com Deus. Eu vou pedir para colocar Efésios 5:20. Graças. Senhor, graças. Graças por essa dádiva. Eu não vou conseguir pagar, Senhor. Eu não tenho condição de te pagar, Senhor. Eu só posso dizer graças. Graças. Eu só posso ser agradecido, Senhor. Porque eu não consigo te pagar o preço que o Senhor ofereceu na cruz do Calvário por mim. Eu não posso pagar. Não posso pagar. Graças. Quando você é agradecido, você está dizendo graças para Deus. Quando você dá graças em tudo, você está dizendo, Senhor, eu reconheço a dádiva que eu recebi. E por último, irmãos, eu quero dizer, é agora que eu queria dizer para vocês. Eu falei que eu ia dar uma palavra no final, só que você pode não gostar. Então presta atenção. Eu ministrei aqui para você o porquê que você deve ter um estilo de vida de gratidão. O porquê que você deve sair dessas portas aqui hoje dando graças. Por tudo que acontecer na sua vida, não. Em tudo. Em tudo. Pela chuva de neve. Eu estava tão cheia de Deus que... Sexta eu fui na casa da Sandra e depois, quando eu estava saindo, começou a nevar. Foi a primeira neve, né, Sandra? Aí a tendência, nossa, neve, não, em tudo dai graças, glória a Deus pela neve, aleluias pela neve, porque eu estou protegida, eu tenho uma casa,
A neve vai cair lá fora, ela é linda, eu amo a neve, também brincar na neve. Ela traz as dificuldades? Traz. Mas amém pela neve. Aleluias. Amém, porque Deus nos proveu condições de viver em meio à neve. Glória a Deus. Aleluias. Então, o que eu quero falar para você agora. Se você virar para mim e disser, Gisele, presta atenção, eu não quero seguir essa ordem. Você não vai deixar de ir para o céu por causa disso, não. Eu creio assim, apesar que é uma ordem. Eu creio que se você não adotar um estilo de vida, mas você vai perder muito com isso. E o que eu quero te dizer, você não vai conseguir ser feliz. Não é uma praga, não. Não tem como ser feliz. Eu cheguei a essa conclusão essa semana. Não tem como ser feliz, gente. É por isso que a gente está aborrecido por tudo. Tudo é motivo da gente ficar chateado. É porque a gente não sabe ser grato. Como eu disse para vocês, quando eu entendi, bastou uma frase de Deus para dizer, Gisele, em tudo dai graças. Quando eu entendi o poder dessa palavra, eu falei, eu não posso mais, não tenho mais condições de deixar a tristeza entrar no meu coração. Você não vai conseguir ser feliz se você não der graças em tudo. Mas quando você começar a olhar para tudo com gratidão, quando você colocar o seu olhar no que Deus tem feito por você, aí sim, você vai ser feliz. O favor de Deus, inimaginável, incomparável para a mente humana, Ele vai encher o seu coração, Ele vai transbordar o seu coração, e você vai ser muito feliz quando você for grato em tudo. Oh, aleluias! Então, com ação de graças, eu quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos louvar ao Senhor com todo o nosso ser, com toda a nossa gratidão. Você vai começar a dizer graças, graças. Você vai fazer como os hispanos agora. Graças, obrigada, oh, graças, Senhor. E eu quero te convidar para você agora, com todo o seu coração, com toda a sua gratidão, louve a Ele, dê graças a Ele, amém.